Você está agora no Submundo. Salve, Submunders! Primeiramente, eu queria dizer que hoje eu tô sem carisma, porque eu tô sem café no sangue. Você tá tomando café, Leão? Sim. Eu tô com inveja do Leão, porque o meu café acabou, não deu tempo de comprar, mas tá tudo bem. Vamos seguir então com o nosso especial, né, gente? Mais um episódio, hoje eu como host aqui com vocês, e com essa galera que tá aqui comigo sempre, e mais uma pessoa que não tá com a gente sempre, mas que já esteve com a gente antes e que é sempre uma presença ilustre nesse podcast. Primeiro vou chamar aqui para falar com a gente o Leão. Salve, Leão. góticas e góticos do meu Brasil e do mundo, né? Porque, enfim, o World Wide Web, né? Embora a barreira linguística seja presente aqui, mas é isso. Salve o cafezinho. Tá servido? Aí, ó, a inveja. E um salve pro meu amigo gótico de Manaus. Fala aí, Tequila. Salve, salve, pessoal! Sejam todos bem-vindas a mais esse episódio de Submundo. Só para dizer, gente, que sim, nós temos um movimento forte de góticos em Manaus, né? A galera persiste. Houve em maio agora um encontro de góticos. Ainda então, tem, velho, pode crer. O gótico não morreu e não morrerá, ou morrerá, mas voltará para puxar os pés de vocês. É isso. Mas assim, uma coisa que eu percebi que a cena gótica, em geral, assim, pelo menos no Nordeste, é bem forte. Embora não pareça, né? Mas é bem forte. E agora, percebendo aí já pra, né, o Norte também, caralho, o negócio tá forte então mesmo. É isso. Não tem desculpa para você não usar, sobretudo no sol de 40 graus. Se a gente consegue, você também consegue aí, tá? Não dê desculpinha. E agora um salve para nossa gótica de São Paulo, mas que na verdade é carioca, mas mora em São Paulo, Roberta. Oi, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Acho que é a terceira vez, né, que eu venho, gente. Terceira vez. Muitos episódios aí pra gente. E hoje é um episódio muito especial, que todo mundo gosta. Horror gótico. Tá todo mundo muito ansioso pra falar desse assunto aqui. Tá todo mundo muito ansioso pra falar do Nosferatu gostosão. E é isso, gente. Vamos iniciar bigode, aí falando... Nossa, o bigodão, gente. O bigode Nosferatu. Vamos iniciar aí falando sobre de onde vem o gótico. De onde vem o gótico, gente? Eu acho que a primeira pergunta que eu quero fazer, na verdade, é pro Tequila. Tequila. O Beijo do Vampiro é uma novela gótica? Olha, sim, bebe muito na influência ibérica, do gótico ibérico, e realmente é de fato, né, adaptado para o público infantil, mas tem o gótico lá. Uhum. Com certeza. Brincadeiras à parte, gente. Eu acho que cabe dizer que o horror gótico, e falando, a gente tá sempre trazendo aqui falando de filmes, né? Falando do âmbito audiovisual, mas é uma coisa que começa na literatura, né? Que começa na escrita. E o primeiro indício do que se denominou depois como uma ficção gótica, como literatura gótica, foi com a obra O Castelo de Otranto, de 1764. Que é uma obra que não tem os monstros, que não tem vampiro nem bruxa, que é o que a gente está mais acostumado a ver nas obras mais atuais, mais recentes, mas tem uma aura estabelecida que vem muito da construção sobrenatural do que é o gótico, né? E aí eu queria convidar aqui alguns de vocês, quem de vocês aí quer comentar um pouco mais sobre essa aura gótica que a gente vê aí na literatura? Roberta, você tem alguma coisa a dizer sobre? Eu diria que o gótico começa na arquitetura. Primeiro, na coisa da arquitetura, se a gente pensa até da coisa das igrejas, né, das catedrais, e aquela marcação daquele distanciamento entre o terreno e o divino. E aí, quando a gente pensa, né, na literatura
gótica, mas que está ali dentro do romantismo, sobretudo dentro do ultra-romantismo, e que você tem toda aquela coisa do distanciamento, da idealização, do platônico, do perfeito. Eu acho que ele faz uma ligação muito interessante com o que era essa coisa da arquitetura. Enfim, e também muito essa coisa, né? Você vê assim, nessa literatura gótica, muita e ultra-romântica, muito da coisa da idealização da pureza, do virginal, aquela virtude que ela é imaginada. Gente, eu acho que é tão cristão, sabe? Total, eu acho né? E aí assim, quando a gente pensa na arquitetura também, e as informações que essa arquitetura traz pra gente também enquanto valores cristãos, católicos cristãos também, eu acho que faz todo sentido, assim. Enfim, só um... E fala muito mesmo de criptas, de catedrais, né? Tem toda essa coisa. Faz sentido você falar que inicia na arquitetura, porque a escrita ela vem de uma descrição, né? E que tem toda essa descrição, mas que também tem uma aura, né? Aquela aura de mistério, de suspense, que você falou também do romance, do idealizado, do platônico, e que muitas vezes vem uma coisa que chega a ser uma... Beira não, é completamente doentio, né? E eu estava até comentando no off aqui antes com o pessoal que essa primeira literatura, o Castelo de Otranto, como eu já iniciei falando que não tem monstros, não tem vampiro, mas ele tem um rei obcecado por uma mulher, que persegue uma mulher, que quer obrigar essa mulher a casar com ele. O que lembra muito, que remete muito ao quê? Ao Drácula, né? Ao Nosferatu, essa coisa, essa obsessão em cima de uma mulher, né? Essa idealização. Esse querer obrigar ela a estar com ele. E aí também tem a construção cinematográfica que surge depois, né? Enfim, ela vem muito com a construção que a gente conhece hoje, né? Ela vem muito do expressionismo alemão também, do cinema noir. Então acaba sendo uma mistura de tudo isso, né? Mas que tem uma construção de história muito específica. E eu acho que acho que a obra que mais atual, entre aspas, que não é uma obra atual, mas que a gente tem hoje mais em mente é justamente o Drácula, né? Sim. Quer comentar alguma coisa, Leon? Não. Não, assim, achei que você ia falar alguma coisa. Quando a Roberta comentou sobre a arquitetura, né, me lembrou, me remeteu aqui na memória todo o período de escola, assim, né? Que realmente a gente aprende isso na época de história, assim, né, da escola. Acho que, se não me engano, não sei, na sexta série, talvez, quinta série, enfim. E pelo menos quinta série da minha época, né? Hoje em dia é sexto ano, e aí eu me perdi já na sequência de séries. Mas quando a gente aprende isso, assim, do gótico, quando eu vi o gótico pela primeira vez, realmente foi sobre arquitetura, sobre as construções das catedrais, né? O formato ali do arco, da janela, as né, dos vitrais, né? Isso, né? Como é que é a descrição aí? Abóbodas e aquela coisa... Aquelas torres que parecem lanças, né? Eu não sei o nome, tem nomes específicos, eu não sei. Tem um nome específico também. Desculpe aí, pessoas da arquitetura assistindo esse episódio, mas é isso aí. Não faz parte do meu cotidiano, a gente não é obrigado a saber. Fica aqui. Mas quando a gente vê, a gente nota a diferença, né? Não, nota, é distinto, assim. Geralmente construção de igreja, né? Que tem essa arquitetura gótica, né? Que a Roberta falou, a coisa vem muito do cristão aí. Então, talvez seja por isso essa ideia da ambientação, assim, né, no geral, assim, porque a catedral, as igrejas, tudo mais, assim, ele traz essa aura mais religiosa à tona, né, então fica uma coisa mais mística, assim, né, esses instintos, pensamentos primitivos ali, né, quando a gente não tinha muito esclarecimento sobre o que é material e o que é imaterial, assim, essas distinções, o que é folclórico, o que é de sabedoria popular, enfim, né? Quando tudo se misturava, assim, essas coisas, então os cantos escuros, né? As catedrais muito altas, aqueles cantos escuros que você não conseguia ver à noite, a imaginação completava o que a visão não
não alcançavam, né? Então isso cria toda essa aura, essa ambientação que permeia aí todo esse desenvolvimento das histórias góticas, né? Aí deixa os letrados da época imaginarem e começarem a construir toda esse pensamento coletivo aí sobre o que é essa aura gótica, né? Esse cenário, assim... interessante... Opa, desculpa. Pode falar, fala. Pode Eu falar. falo que eu acho muito interessante, porque assim, muito da literatura, né, gótica, do ultrarromantismo, ele vai brincar justamente com a ideia do desejo, com coisas que são, como é que eu posso dizer, consideradas pecado. Então, assim, eu acho que quando a gente fala da moral cristã, eu acho que o gótico existe por conta disso, assim, dentro desse contexto de brincar, né, com essa coisa, com a ideia do pecado, dessa coisa com o corpo, enquanto o corpo é uma coisa proibida, sobretudo também o corpo feminino. E aí também a gente vai olhando muito a moral da época também, porque assim, a lascividade de muitos desses textos ela é guardada para o homem. A mulher ela está naquela posição, né, idealizada, aquela mulher virgem. E aí você também tem a valorização da brancura, a palidez e a fragilidade. Assim, há uma série de marcadores, de valores que a gente consegue identificar dentro dessa literatura, assim, e fazendo um paralelo também, né, com a moral religiosa da época. Enfim, e aí vai depois brincando também com outros tabus, né? Também essa coisa de morte e, né, de necrofilia e tipo de outras coisas que, por exemplo, se a gente pega o início da medicina, por exemplo, era tabu você dissecar corpos. Não era uma coisa aceita, não era uma coisa natural, era, assim, pecado grande, assim. Então, desenhar. Eu acho muito, a gente fica muito fascinada, assim, quando eu paro, assim, assim, num primeiro momento, né, lembrando da escola, assim, e pensando na literatura, nas coisas, mas vendo aquilo só como um movimento, sei lá, literário, e agora, com 36 anos, aí depois a gente, né, vai pegando bagagem de muitas coisas e vai começando a fazer paralelos, assim, na nossa cabeça sobre cultura, sociedade, sabe? Assim, isso que eu ia comentar mesmo, assim, o cenário gótico ali do início ali do século XVII para o XVIII, ele é muito contestatório nesse sentido, assim, é uma sociedade que está se transformando, né? A sociedade ainda não é a sociedade contemporânea, né, moderna que a gente vive, mas já é uma sociedade em transformação. Então, tanto o Castelo de Otranto quanto o Mistério do Dolph, eles trazem já essas coisas no limite do tabu, né? Principalmente com essa questão do incesto. Você pode ver nas duas temáticas essas são as principais obras ali, né, iniciais do gênero, gente. Então, assim, elas trazem essa temática que vai acompanhar, se você parar para pensar, vai acompanhar, né, essa questão ao longo de todo o gênero, né, gótico, né? Você vai ter o Drácula que vai se apaixonar pela esposa do empregado dele, já é uma adaptação mais nos moldes, né, do industrial, capitalista e tudo mais, né? Mas essas primeiras obras vão começar a brincar com esse limite aí, né? E é importante a gente lembrar que, por conta também do romantismo, você vai ter, né, eu não vou lembrar o nome da obra, a obra do Goethe lá, do garoto lá que se mata, gente. E o Sofrimento do Jovem Werther. O sofrimento do que impactou a Europa todinha naquele período e acaba impactando essas outras obras, né? E, consequentemente, só para citar a questão, né, escala, né, a tal ponto, porque a primeira obra inglesa, gótica, é considerada que é o Monge, por exemplo, é a primeira que vai tratar mais ainda de atacar esses símbolos cristãos, esse símbolo da família tradicional. A história do monge é um monge, né? E tem a Matilda ela quer seduzir esse monge, aí eles entram numa espiral
que vai para rituais satânicos, vai para tortura, vai para um caralho de coisa que vai acontecer ali no livro. Então, assim, sempre tentando, né, romper também com essa moral cristã estabelecida aí no período. Então, assim, por isso tem muito essa brincadeira e essa provocação com os costumes, né, de cada tempo, né? O Tequila, já fala aí, Rob. Não, você só falou de Gate, do Gate eu gosto de Fausto. Do pacto lá com Mephistófeles. Ainda preciso ler isso daí, eu não li, velho. Acho que Fausto dá de 10 em cima de sofrimento do Jovem Éder. Eu li quando era adolescente, não tinha paciência, não. Terminei, aí eu falei, mas Fausto eu gostei. O Fausto é uma maravilha, mano. O Fausto só é desgraça, meu irmão. Isso é miséria atrás de miséria. Essa ideia de mexer com os tabus assim, né? Com essa parada é muita cara do cristianismo mesmo, assim, de você fazer as coisas escondido, né? Porque pra geral você tem aquela imagem, né? Aquele ideal de imagem que você tem que passar. O padre é esse ideal de imagem, assim, dentro desse rolê cristão católico, assim, né? Que é o que mais foi forte na época e até hoje, né? Querendo ou não, ainda é bem forte. Essa imagem, por isso que é o cara intocado ali, né? Celibatário e tudo mais, né? Não se fraqueja com nada e lá, né? Aí, tipo, aí, às escondidas, a gente sabe que o rolê é outro, né? Assim, a teoria é outra na materialidade escondida, assim, né? Então, o gótico, ele pode vir também nessa perspectiva de você colocar medo nas pessoas quando elas começam a se render a certos prazeres carnais, né? Por exemplo, como o Tequila mutou aí do monge, né? Uhum. Ele vai se envolvendo aí com essa pessoa que tá querendo, com a Matilda que tá querendo como chama, seduzir ele, e começa a envolver várias coisas ali que envolve até rituais satânicos, né? Então, para colocar medo mesmo assim dentro do cristão que tá lendo aquela obra, assim, eles assim, não vou me render ao primeiro, porque se eu me render ao primeiro, minha alma vai pro inferno por conta disso, que vai entrar numa espiral de doideira aí e vai-se embora. E esse negócio que a Roberta comentou também da medicina, né, que era proibida você fazer a dissecação, né, essas coisas dos corpos. Eu lembro do filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Que ele tem um quê de gótico também ali na sua pegada. E o personagem principal do Johnny Depp, né? Ele faz esse tipo de serviço, né? Ele faz dissecação e tal. Aí ele vai nessa comunidade do interiorzinho lá dos Estados Unidos, eu acho. Não sei se é Estados Unidos, acho que é Estados Unidos. E lá ele vai querer dissecar os cadáveres, né? Vai querer pegar pra fazer uns desenhos pra poder estudar e tal. A galera fica indignada com ele, assim, né? Porque todo mundo ali, né? Ele já com pensamento científico e a galera com pensamento ainda muito arraigado ali nos primórdios do cristianismo medieval, né? Assim, aí, não pode e tal, o pessoal fica indignado com ele. Assim, foi a primeira vez que eu lembro de eu ter visto, assim, uma obra, essa dualidade, assim, a ciência colocando que precisa fazer, para mim era normal fazer, né? Enfim, a gente vive numa sociedade que é normal fazer autópsia, e a galera cristã lá não querendo, né? Horrorizada com isso. Uma coisa que eu queria puxar agora é o estilo mais visual mesmo, né? Eu acho que quando a gente puxa o gótico na cabeça hoje, a gente tem uma mentalidade muito atual do que é gótico, né? Acho que uma pessoa um pouco mais leiga, de alguma forma... Dizer leiga, eu acho que é o que está no nosso imaginário hoje mesmo, né? Uma pessoa vestida de preto e com batom preto vai ser considerada uma pessoa gótica, mas eu acho que o gótico ele tá além disso. O visual gótico, o que a gente vê de gótico, não só falando de vestimenta, mas falando da questão cinematográfica, de cenários. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso agora vai ser a Roberta. Roberta é diretora de arte, gente. Ela tem esse tato. Comenta um pouco aí do visual pra gente, Ney. O visual, ele vem muito até dessas coisas que a gente vem conversando, né? Dessa coisa do mistério, da dualidade entre, né, luz e sombra, de quando a gente traz essas questões
ocultas e que muitas vezes, assim, para a sociedade, elas são motivos de vergonha. Então, se a gente pega, por exemplo, até a estética, né, do expressionismo alemão, eu acho que ele traz bastante... Eu acho que é bem visual como é que eu posso dizer? Essa demonstração dessa contradição humana, sabe? Tanto entre não só uma questão de luz e sombra, mas também das coisas que a gente é, mas não tem permissão. Quando você falando de luz e sombra, eu acho que o próprio conceito de sombra, dos conceitos junguianos mesmo de psicologia, já é isso do que você não quer mostrar mesmo, né? Essa questão do que tá na sombra mesmo, do que tá Escondido. guardado e escondido, do que você não quer mostrar para a sociedade. E tem uma citação interessante aqui que eu queria comentar, que é da Encyclopedia of the Gothic. Não sei, enfim, direito. Achei no Wikipedia, gente. Ela diz que a fundação do filme gótico foi a combinação de literatura gótica, que a gente comentou aqui agora, melodrama de palco, realmente tem muitos recursos melodramáticos, e expressionismo alemão, que eu comentei também no começo da pauta, que realmente foi o que transformou o que a gente conhece como cinema gótico hoje, com o lançamento, a estreia aí do filme O Gabinete do Dr. Caligari, que foi a obra aí que deu esse start para trazer esse elemento para dentro do gótico, né? Então, a gente já vai entrando aí nessa nuance mesmo de cinematográfica. Você quer falar alguma coisa, Ney? Que até pensando nessa coisa do expressionismo alemão também, o quanto que ele tem uma teatralidade, né? Também, assim, verdade. dessa coisa, né? Do filme também, e aí me ocorreu aqui também de lembrar depois do Fantasma da Ópera. Verdade. Uma coisa que eu acho muito interessante assim, da coisa do romance gótico é essa ideia desse monstro. Sim. Sabe? Ele é um monstro, mas ao mesmo tempo é um monstro que ele tem características muito humanas. Eu acho que é assim com o Nosferatu, é assim com o Gabinete do Dr. Caligari, é assim com o Fantasma da Ópera, que, na verdade, coitado, é só um cara com uma deformação física. Só isso, né? Não tem nada demais. Né? Gente, Frankenstein, sabe? O que é aquele monstro, sabe? Então, quem que é o verdadeiro? É uma construção humana também, sim, né? Pô, a Mary Shelley ali foi fantástica quando ela bota assim, quem é que é o monstro aí no rolê, né? Uma criatura que foi criada ou quem cria essa criatura, né? Assim, é bem nessa pegada mesmo. Eu gosto muito dessa de trazer, assim, como você falou, né? Do humano pra dentro dessas criaturas, assim, que são sobrenaturais, digamos assim, né? Tipo, como eu falei, né? O Candyman mesmo, né? O Candyman, ele... A estética do filme, fala do filme, né? Do Candyman. A estética dele todinha ali é bem moderna, assim, não tem... Acho que nada falando de arquitetura gótico, assim, tudo mais, mas toda a relação dele com a protagonista, a postura que ele tem, assim, tem muito do gótico justamente por isso, assim, que ele traz essa além, apesar dele ser uma criatura, né, um ser sobrenatural, ele ainda traz esse ar meio romântico, antigo, humano, meio humanizado também, assim, que você tem o sofrimento dele ali, você entende o sofrimento que ele passou, enfim, todo o rolezinho ali dele. E, ao mesmo tempo, a postura que ele tem, assim, de ser mais polido, apesar dele estar pronto para rasgar, como eu falei, né, viscerar a sua vítima e tudo mais, ele ainda assim se mantém... Educadinho, frio, assim, né, no sentido de ser um pouco distante ainda, né, nesse rolê. E uma outra citação que eu achei interessante também trazer a respeito do visual é que, assim, eles estão falando especificamente de literatura, mas que a gente também traz para o cinematográfico, que é os cenários medievais, castelos, igrejas, cemitérios, florestas, ruínas, os personagens melodramáticos, donzelas, cavaleiros, vilões, os criados,
E os temas e símbolos recorrentes, segredos do passado, manuscritos escondidos, profecias, maldições, isso tudo são elementos que a gente traz aí dentro do gótico, do cenário e tudo mais. Goticismo. E claro, também goticismo. E tudo vai depender aí da direção cinematográfica também, né? Mas são elementos que são muito incomuns, assim, dentro da narrativa mesmo, né? E aí eles falam muito dessa... Oi, pode falar. Não, eu ia perguntar se a estética, tá comentando estética indivíduo ou estética em geral do Eles denominam a estética da literatura, mas isso é muito... Isso é trazido também para o cinematográfico, né? Mas aí dentro da estética cinematográfica a gente vê realmente os cenários mais sombrios. Sim. E como que isso é trazido ali, né, como já comentado pela Roberta, né? No conceito de luz e sombra, tudo mais. E aí falando um pouco mais de questão de direção mesmo, né? Atmosfera tipicamente claustrofóbica, né? De repente umas câmeras um pouco mais fechadas, uma coisa. E na atuação também, né? Eu acho que é uma coisa que eu tava querendo chegar muito nessa parte, gente. Eu vou pular aquelas. Eu tava querendo chegar muito nessa parte, que é a coisa sexual. Que tá dentro do gótico. Porque eu assisti só esses dias a entrevista com o Vampiro. E eu fiquei... Assim, eu não sei como que eu fiquei, não sei se eu fiquei fascinada ou horrorizada com o filme, não viu a série não. Como que eles tornam sexual esse momento de uma pessoa morrendo com o seu sangue sugado? Sim. Como que isso é tornado sexual? E isso não é só em Entrevista com o Vampiro, no Drácula de Bram Stoker também. Geral. Isso, como que é uma coisa muito sexual e que tá muito dentro da narrativa gótica. O sexual mesmo, e até a Roberta falou sobre o ultrarromantismo, que também faz muito parte, né? Vocês querem comentar alguma coisa a respeito? Com certeza. Eu acho que é justamente por conta do que a gente estava comentando, né? Do corpo enquanto pecado, da exploração do desejo. Então, até numa maneira de subversão mesmo, trazendo pro... É interessante, né? Porque, assim, às vezes o quanto que o terror também, ele funciona muito com alegorias para lidar com questões, às vezes, não trabalhadas. Então, assim, se às vezes a gente não consegue trazer isso de uma maneira, talvez, comum, então se a gente coloca... Eu acho que também não é de uma maneira consciente, eu acho que as coisas, elas vão, né, se puxando, e de certa maneira, o terror, ele acaba sendo um recurso para falar dessas questões humanas que são tabus, né? E aí, pelo menos, o que eu vejo, né, enquanto relação do vampirismo com essa questão sexual, pelo menos pra mim, é isso. Vocês já assistiram Fome de Viver? Um filme que, assim... Não, ainda não. Que tem lá o David Bowie, a Susan Sarandon, a Catherine Deneuve. Eu não sei falar esse nome, gente, o nome francês. Também não sei falar francês. E é primoroso, assim, e esse filme, assim, pra gente falar, assim, também, acho que, né, de toda essa coisa, dessa parte sexual, dessa parte do desejo, e a relação de amor e vida, e ao mesmo tempo colocando também, porque esse filme, ele é de 83, 84, ele surge ali no começo também da AIDS. Então, se a gente assiste esse filme também, eu não lembro agora onde eu li sobre isso, tem um tempo, mas eu achei genial essa análise desse filme, porque, e trazendo de novo essa coisa do sexo, e trazendo de novo essa coisa, né, também de pensando em grupos marginalizados, quando a gente pensa no que foi também o tabu em relação à AIDS, e novamente, né, pensando em grupos marginalizados, certamente, e do que era a abordagem também da coisa da AIDS na época, eu acho que faz todo sentido, assim, quando a gente traz para esse campo
Por que o, né, dentro da literatura gótica, e depois que a gente está falando de vampiro, que também tem uma coisa muito em relação com a morte, e ao mesmo tempo que aquilo é um demônio, e, enfim, e aí a gente coloca muito a questão sexual dentro desse campo de alguma coisa do pecado, da pessoa, sabe, que errou. Enfim, e aí, né, trazendo para a sociedade uma coisa um pouco mais moderna, essa coisa da AIDS também, do quanto que a AIDS, inclusive, foi colocada como um castigo. Então, assim, eu acho que, assim, talvez para quem esteja ouvindo, nossa, essa menina tá viajando. Mas eu acho que são um conjunto, assim, de coisas que elas estão completamente relacionadas. Eu acho o gótico, ele tem essa pegada muito sexual, e somente vampiro, né, assim. Eu acredito, assim, não vou dizer raiz nem nada do tipo, assim, mas atrelado, né, a essas coisas do gótico, né, a questão por exemplo, do BDSM, né, e tudo mais, que tem muito da aura gótica, né, aí a gente pode misturar aqui, entender que aí vai pra psicologia total, né, assim, aí não é muito meu campo, né, quer dizer, não é nada meu campo, mas enfim. E é a ideia de você misturar o prazer com a dor, né, assim, então a dor de você ser mordido por um vampiro, a dor de você sangrar, né, de você colocar o seu fluido vital, né, que até no Vampiro à Máscara chama de vitae, né, que acho que é latim, né, esse termo vitae. Aí, enfim, ele coloca, mistura esse prazer com a dor, assim, torna-se uma linha tênue nesse sentido, assim. Acho que tem muito, falando aí já uma pegada mais anatômica mesmo, os nervos parasimpáticos ali, quando eles se mesclam, eles perdem muito essa noção do sentir específico, né, assim, tipo, se tu tem uma cólica intestinal, é uma cólica em determinado local do intestino, mas você sente ele como um todo, assim, porque o nervo parasimpático, ele pega isso tudo e tudo mais, assim. Aí, partindo já para questões de sentir em geral, assim, a gente pode colocar nessa linha tênue ali, o prazer e a dor, ele vai se mesclando nesse sentido, assim, como o vampiro vai sugar você ali. Aí a gente pode pensar também, novamente, Clive Barker, né, que eu tô lendo, eu comecei a ler ontem o livro do Hellraiser. A gente vai pegar essa estética do Hellraiser, totalmente BDSM, e também dialoga com o gótico, né, que é aquelas roupas de couro, né, e essa questão de você colocar, dizer que você vai sentir o prazer, um prazer inimaginável, que é isso que o personagem principal tem na cabeça, apreende de informação quando ele pega o Le Marchand, que é o cubo, né, lá para poder abrir. Aí ele fica tentando abrir porque ele pensa que ele vai ficar lá, sei lá, com 3 mulheres do jeito que ele quer, né, as mulheres, o corpo que ele deseja, e lá, que vai fazer o que ele deseja, porque ele vai sentir o prazer sexual, porque ele fala de prazer, mas não fala qual prazer, mas a mente dele já bota como prazer sexual, né, aí quando ele vai abre o cubo, tem esse contato com o prazer que os cenobitas coloca para ele, né, assim, aí ele vê que não é necessariamente o prazer que ele quer, que o próprio cenobita fala, ó, não é o prazer que você pensa, mas é o maior prazer. Aí ele fica muito sensível, ele diz que a sensibilidade é tão grande que ele sente a poeira batendo na pele dele. O fiapo de carne que ele comeu antes de ontem solta um líquido na língua dele que explode, ele fica muito sensível, tá ligado? Assim, os roncos que o intestino dele faz ecoa como um trovão na cabeça dele. E aí tipo, ele fica extremamente sensível. Aí daí começa a vir as agulhas e penetrar na carne dele. Aí fica ele primeiro vai ficando sensível pra depois sentir a dor, tá ligado? Aí começa a ficar a deturpar o sentimento. Aí você vê assim, como ele foi do sexual, do ideal, pra o prático ser altamente tortura bizarra, assim, né? Caminhou pra esse sentido, assim. Aí eu acho que essa ideia do vampiro trazer esse prazer é justamente isso, né? Enquanto eu tô te matando, você vai sendo enganado com esse prazer, assim, né? Você vai se iludir achando que você tá
entrando em um êxtase extremo, mas na verdade você tá sendo sugado ali e a sua vida tá indo embora. Tá morrendo. Aham. A sexualidade ali nos anos 50, gente. 50, né? Que é onde começa a ter essas influências, né? Do expressionismo alemão e tudo mais, e da própria música também, né? Do punk ali nos anos 70, 80. Mas assim, é interessante que se de um lado você tem uma descoberta da sexualidade, você tem movimentos de avanço, principalmente na comunidade LGBTQI+, dessa questão da sexualidade por um lado, né, você vai ter também esse recrudescimento de uma sociedade mais conservadora que vai começar a colocar vários impedimentos. Então, a estética gótica, essa estética assim, né, que renasce, ela, diferente do gótico do século XVIII. O gótico ali dos anos 80, 70, ele começa a desafiar tanto pela roupa, né, quanto por esses limites, né, da sexualidade, né, o que é possível, o que não é possível, né, e começa a questionar mesmo, né, os limites do prazer, né, o Leon citou aí o Hellraiser, né, mas isso aparece também ali nas obras, né, e filmes que a gente vai assistindo ali dos anos 70 para os anos 80. Você vai ter A Fome de Viver, né, você vai ter, já nos anos 90, né, o próprio Entrevista com o Vampiro, né, mas o Drácula, na cena lá das filhas dele, né, das filhas do Drácula lá, que são as abraçadas, que é uma cena altamente sexual, né, depois você vai ter essa influência também, apesar de não ter sexo explícito, mas também nas Jovens Bruxas, ali dos anos 90, sim. Né, que vai acabar influenciando. Então, toda essa questão da sexualidade que vai permeando, né, o limite de que é possível, né, ser feito dentro dessa sexualidade. E eu acho que tem uma outra coisa também do Renascimento aí, só para acabar rapidinho, Pri, do Renascimento do gótico aí, que tem a ver também com essa questão da solidão. Se ali no século XVIII, XIX você tinha esse problema das grandes transformações, assim, agora você tem um problema de uma sociedade com muita gente, mas que você, de certa forma, se sente deslocado. E eu acho que é isso que vai pegando muito, né, a galera ali, né, do gótico, né? Por quê? Porque você pode ver, boa parte das histórias tem esse traço, assim, de pessoas deslocadas, né? Por exemplo, citando aqui, a gente citou antes, a gente vai voltar depois, o Vamp. Natasha, ela não é mais aquela donzela recatada, né? A Natasha, ela é uma pessoa, é uma mulher rebelde que questiona e que vende a alma dela por fama, por exemplo. Essa que é a história de Vamp ali, dos anos 90. Né? Você não vai ter mais aquela donzela naquele local ser perseguida, ao contrário, vai ir atrás, né? O que acontece, por exemplo, no Entrevista com o Vampiro, o Louis vai atrás do Lestat. Tem certa hora que ele fala assim, é como se eu estivesse chamando ele para minha direção. Eu procurei tanto a morte que finalmente ela me encontrou. Acho que essa é um dos trechos do livro do Entrevista com o Vampiro. Então, assim, tem muito isso também, né? É uma sociedade, gente, uma sociedade que está ali se esfacelando, aquilo que a gente, né, entendia, o Muro de Berlim caiu, né, o sonho americano se desfez, você não tem isso, né? A sociedade é altamente mais cínico e cético, né? Isso tem a ver também com a sexualidade. Acho que só uma correçãozinha, assim, é que o expressionismo alemão é dos anos 20. E aí... É interessante, porque a gente está ali, depois da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, a gente já tem uma ascensão muito grande do fascismo na Alemanha, ali também dos anos 20, e trazendo para o conceito de gótico enquanto subcultura, como a gente conhece, né, ali depois do punk, depois do punk, da coisa do pós-punk, é interessante pensar no conceito da Guerra Fria. E da ameaça de uma terceira guerra mundial, de um conflito direto entre a União Soviética e Estados Unidos, e do quanto que essa tensão política ela vai impactar diretamente também nessa coisa dessa estética desse gótico enquanto subcultura, na música, nas bandas. Inclusive tem até a gente vai ter um ápice aí também ali nos anos 80 da música feita com sintetizadores. E aí tem até um documentário muito interessante da BBC Two, tá no YouTube, chamado Synth Britannia, que é falando, né,
do synth pop, das músicas feitas com sintetizadores ali nos anos 80, mais especificamente na Grã-Bretanha, né? Bandas, sobretudo inglesas, e aí trazendo esse paralelo da Guerra Fria com esse tipo de música, com esse tipo de estética, e do quanto que, assim, esses momentos, né, de tensão e também de recrudescimento também, né, da extrema-direita, do fascismo, o quanto que ele também acaba colaborando para essa... Porque, assim, uma outra coisa dentro do gótico também, que existe muito, tanto dentro da literatura, quanto também nessa coisa da música, dessa parte lírica, é a coisa do escapismo. Então, quando a gente tem muito desse momento de incerteza, de violência, de grande individualidade também social, a gente também vai encontrar essas coisas também de escapismo dentro desses movimentos. Tanto que também por isso que muita coisa dessa fantasia que a gente vai encontrar nos filmes, na literatura e também na música, ela também está relacionada a essa coisa do escapismo. Sim. Uma coisa que o Tequila falou também que eu achei interessante reforçar é realmente isso. A sexualidade dentro do gótico, ela não está necessariamente no ato explícito. Ela está na forma como que isso é colocado dentro de cada ação ali. O próprio Leão também comentou aqui dessa coisa BDSM, dessa coisa do prazer e da dor. Então você vê o sexual em outros aspectos e que não necessariamente no sexo, né? E aí a gente vem um gótico mais contemporâneo, né? Teve uns filmes tipo Suspiria, que não necessariamente traz essa coisa tão medieval, mas que tem ali um elemento gótico por trás, e que também tem um elemento de sexualidade e que não é explícito, mas que tem toda aquela coisa. Eu só assisti o Suspiria mais recente, né? O antigo mesmo eu não cheguei a assistir. Eu não vi nenhum, mas tem muito essa... tem muito essa coisa da dança, do movimento, do prazer em estar realizando aquele ato, sabe? Sim. Você chegou a assistir os dois, Ney? Você assistiu o antigo também? O primeiro. O antigo tem uma hora diferente, né? Ou não? Não, é completamente diferente, assim. O original do Dario Argento, assim, ele tem uma palavra agora que me fugiu, assim, a mente. Mas é interessante porque às vezes eu acho que a gente... É legal quando você fala que Suspiria é gótico, porque às vezes eu acho que às vezes a gente tem uma ideia muito... muito preconcebida do que é gótico. Se é gótico tem que ser uma coisa... preto, é uma coisa, sabe? Mais... E eu acho interessante quando a gente tem uma coisa sombria... Mas sem ser escura. Por exemplo, o Suspiria ele tem muito vermelho, sabe? Ele é muito passional. As coisas do Dario Argento, elas são mega coloridas, sabe? Ela tem uma coisa que é um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele, olhando para ele assim, ele é completamente diferente do que a gente entende às vezes por terror, sabe? É uma brincadeira que ele faz não só de luz e sombra, mas também com a luz e a cor, né? Que ele bota ali, que tá dizendo assim, né? Ele usa a cor para fazer terror, assim, sabe? Não isso é bem legal, assim, é bem interessante. É bem diferente, né? É bem destacado assim mesmo. É um clássico, assim, inclusive tem uma sequência no Suspiria original que é a mesma que tem no Iluminado, depois do Kubrick. Aquela cena do machado do Jack perseguindo, você tem uma sequência igualzinha no Demorou, pode crer. O original lá. A sequência é igualzinha. A maneira como ele vai atrás, quando chega na porta, ela tentando fugir pela janela, é exatamente a mesma sequência que Iluminado vai ter depois do Kubrick. Muito massa. Interessante. Falando em obra original e adaptações, né, no caso, o Entrevista com o Vampiro comentou aí, eu acho interessante, assim, pegar as três obras, né, o livro, o filme original e a série mais recente, assim, para poder fazer esse paralelo. Você
falando aí da sexualidade e tudo mais, do gótico. É engraçado como você vê o filme. Foi o primeiro contato que eu tive com a Entrevista com o Vampiro foi o filme. Você sente aquela tensão sexual o tempo todo. Louis Lestat, você vai pra Louis e o personagem do Antônio Bandeiras, que eu esqueci, Armando. Isso. Armandi, né? Armando. O cantor do Calcinha Preta. Isso. Aí, você sente a tensão sexual o tempo todo, mas não se realiza. Eles chegam próximo do rosto um do outro. Lá, aquele negócio todo, assim, o jeito como eles interagem entre si. A gente pega aquelas coisas gostosas. Você pega a série, ele já perde total esse filtro do quase, da possibilidade, e vai pra ação especificamente, né? Você vê o Louis Lestat se pega de um jeito forte, né? Você perde, eu acho que isso se reflete e o Armando também, né? Com o Louis. Você perde, eu acho que é espírito dos novos tempos, né? Você perde, a gente perdeu essa noção da sutileza. Precisa que seja mais efusivo, efetivo, enfim, que mostre mais, porque tem várias questões, né? Uma delas a gente pode pensar na questão dos preconceitos. Antigamente tinha muito preconceito, aí não podia botar os galãs da época, Tom Cruise, Brad Pitt, Antônio Bandeiras, se pegando, não sei o que, quer perder. Brad Pitt e Antônio Bandeiras no banheirão gótico. Já pensou, já pensou. Aí você pega, hoje em dia, assim, a galera LGBT tá mais forte, assim, as pautas, né, tá tendo mais espaço, ainda precisa de mais, mas tá tendo mais espaço do que tinha antigamente. Então, foi necessário esse avanço para mostrar que se perdeu o pudor pelo menos em parte, né, de colocar certas cenas entre certos personagens, especificamente. Aí sei que a gente vai pro livro original, eu, pelo menos, não senti essa tensão sexual entre Louis e Lestat, por exemplo. Quando eu li, eu senti mais uma relação de curiosidade, né, do Louis com o Lestat, de saber o que é que esse cara pensa. E por conseguinte, dele acompanhar todas as ações do Lestat, a repulsa dele em relação ao Lestat. Ele tem repulsa, ele não tem esse amor, essa paixão. Ele sente admiração por o personagem ser livre do jeito que ele é, ser desapegado e ser tão poderoso, mas ao mesmo tempo ele sente repulsa pela negação do Lestat com a humanidade dele. E na cabeça do Louis, ele já foi humano. Ele não fala, o Lestat não fala qual foi a origem dele, quando ele foi mordido, mas ele tá acompanhado do pai, ali quando ele encontra o Louis, né, ele abraça o Louis, ele tá acompanhado do pai dele, eles cuidam juntos do pai do Lestat doente, né, ele faz referências ao passado dele, mas é sempre com ambiguidade, e sempre muda certas informações ali que faz com que se perca. Então, ele tem essa curiosidade de saber quem é essa figura do Lestat ali naquele rolê e tal, mas ele não tem essa paixão. Eu não cheguei na parte do Louis, né, do Armando, mas eu peguei essa parte do Lestat e do Louis e senti que ele não tem essa união carnal como colocou na série atualmente e como deu a entender no filme, né? Olha, então assim, acho que a gente já pode avançar a pauta e já falar já discorrer melhor sobre Entrevista com o Vampiro. Você falou do pai do Lestat, ele é um humano, então? Não é um vampiro? É humano, tá doente, tá morrendo. Humano. Ah, entendi. Saquei. Mas uma coisa que eu achei interessante é que eu sempre tinha ouvido muito falar do filme, era uma curiosidade que eu tinha de assistir, nunca tinha parado para assistir, parei de assistir para fazer essa pauta. E eu achei curioso que eu não senti essa união entre os dois no filme. Não senti. Eu não senti. Não senti. Eu senti uma coisa muito mais, tipo, nada. Não senti. Eu achei curioso isso. E depois eles até tem a Cláudia que aparece, né? Que é a menininha. Inclusive, nossa, que puta atriz mirim que foi aquela gata, hein? Eu esqueci o nome dela. Atriz. Uma excelente atriz, cara. E como é o nome? A Kristen Dunst. Kristen Dunst. Isso.
Ótima atriz mirim ali no papel, mas eu não sei, eu achei curioso isso, porque eu realmente fui assistir o filme com essa mentalidade de que, porque eu já ouvi muita gente falando que tinha essa coisa, mas eu fiquei pensando, porque assim, eles criam uma família, né, acaba se formando ali realmente uma família, dos dois criando a Cláudia junto. Oi? Meio disfuncional, mas uma família. Bem disfuncional, né? Enfim, uma coisa meio doida. Depois, eu achei muito bom esse filme, essa história. Mas eu não senti isso, nem no começo. Tipo, beleza, tipo, né? Enfim, ele tava passando por um momento difícil, o Louis, né? Tinha perdido a esposa e a filha. Tava querendo, também, enfim, né? se entregar pra alguma coisa, querendo morrer. Eu acho que é o irmão que se mata também, né? Também. Não lembro, eu lembro do livro, falar. Do livro que ele tá numa capelinha lá, orando pelo irmão dele também, que tinha morrido e tal. Na série já é outra pegada, já, assim, mas também envolve família dele lá, tá? No filme, ele... eu acho que é só a esposa e a filha, mas acho que a esposa morreu tentando dar a luz ali. E aí as duas morrem, e aí ele tá na merda, tudo mais, e ele tá buscando a morte ali de alguma forma, né? Ele começa assim, a entrar em encrenca, a postar as coisas dele. Ele abre a camisa assim, tira aqui no meu coração. Ele abre a camisa e tal. E aí é o momento que depois disso que o Lestat acha ele, né? E oferece ali pra ele, faz essa proposta indecente pra ele. Mas eu não sei, eu realmente não senti. Eu não senti essa coisa mais carnal. O que você acha, Ney? Você chegou a assistir o filme? Tem um tempo. Aliás, a última vez que eu revi, acho que tem uns 2 anos. Cara, mas nunca foi uma coisa que me chamou a atenção. Uma coisa que me chamava mais atenção era a situação da Cláudia. Dela nada no corpo de criança. E da coisa dela, né? Querer, assim, mesmo morta, querer continuar vivendo. E ela meio que... Gente, me corrija se estou errada, mas ela não acaba meio que se apaixonando por um deles? Ela eu não sei, tinha uma coisa meio assim dela... Rola uma situação meio errada, meio estranha com o Louis depois, né? Que fica essa coisa que não é explícito. Na verdade, eu acho, né? Acho que é uma obsessão que ela cria. Talvez, eu acho que nunca... Eu não sei se chega... Eu acho que ele vê ela muito como filha dele, sabe? Eu acho que a ideia... Ele vê ela como uma criança, só que ela tá condenada a ficar eternamente num corpo de criança. Ela fica puta quando ela descobre, né? Sabe? Ela não vai mudar, ela não vai crescer. Tipo, ela vai continuar daquele jeito. Isso, ela vê uma mulher, mata a mulher, leva o corpo pra dentro de casa. O Lestat fica puto porque ela profanou a casa levando um corpo pra lá. Eu acho que o sentimento do... Eu acho que ali nessa pegada, não sei se foi ideia de quem dirigiu ali aquele filme, enfim. Mas eu acho que a que a gente pode colher ali uma das coisas que a gente pode colher ali é que o vampiro ele sente muito mais. Ele não é um ser frio, distante. Pelo contrário, que é o que colocaram naquele filme ali, né? O vampiro, ele sente muito, assim, ele fica muito mais aflorado as emoções dele, principalmente por ela ter sido abraçada quando criança, né, assim, então ela tem esse sentimento muito forte, se uma criança já sente o mundo com muito mais efervescência, então o vampiro isso dobra, porque é o tempo todo que ele coloca, até no livro mesmo, para descrever como a mudança vem chegando para o Louis. Ele bota aqui, as coisas estão mais brilhantes, as cores são mais vivas, e lá, essas coisas. Então, a sensação de ser vampiro é muito mais aflorada, assim, você fica muito mais sensível com o ambiente externo, assim. Então, o da Cláudia ali, ela fica muito mais arraigada nas paixões dela, assim, ela agarra mesmo, assim, não quer soltar. E o Louis conquistou esse lugar, né, de paixão. Aí,
pode ser sexual, pode não ser. Se for sexual é problemático, né? Mas se não for questão parental mesmo, assim, né? Dela ver o Louis como até pelo ser freudiano mesmo, do pai ali, da representação da figura paterna, ainda é válido, assim, né? Se você for pegar nesse sentido. Que é a referência que ela tem, né? Então ela quer chegar no nível de maturidade para poder sair dessa crosta infantil, né? Que é o que ela já perdeu há muito tempo, depois do tempo que ela foi abraçada e tal. Aí eu acho que é isso, assim, ela vê o Louis como uma referência muito paterna e ela se apaixona pela ideia de crescer, só que ela não vai crescer, ela vai ficar ali para sempre. Aí isso frustra, e isso torna ela cada vez mais fora da caixinha, fora do que se espera que ela faça, né? Ela vai quebrando várias barreiras. Acho que eu só dou uma discordada, Leão, que eu acho que eu acho que esse sentido do vampiro enquanto as cores mais brilhantes, essa coisa, mas eu acho que ela vem mais enquanto instinto, enquanto uma coisa mais, talvez bestial, sabe? Mais animalesca, mas assim, do ponto de vista humano, aí eu vou até citar o Mundo Freak, uma vez de um episódio que eles estavam falando também sobre vampiro. E assim, e de pensar que eu acho que você realmente vira um misantropo mesmo, sabe? Porque assim, o tempo vai passando, e vai passando, e vai passando. Imagina você ser eterno. Nada mais chega uma hora que nada mais te emociona. Sabe? Você vê tudo nasce, tudo morre e você continua. E eu acho que isso você perde você perde assim, uma noção de passagem de tempo, de importância. E aí eu vou lembrar até do anime de Frieren. que tem lá a maga elfa que tem 1000 anos, e justamente a dificuldade dela é justamente essa, de criar laços, porque você tem você vê o tempo passar que, sei lá, 50 anos, pra você, tipo, é 5 minutos. Não é nada, 50 anos. Então, assim, eu acho que quando a gente perde esse parâmetro, né, tanto do tempo, da memória, com o tempo, com a relação de criação de laços com as pessoas, eu acho que a gente vai ficando cada vez mais insensível, assim. Enfim, mas é isso que eu tô dizendo. Porque aí você tá pegando referência, por exemplo, o Nosferatu ou o Drácula, que são vampiros centenários. A gente vai pegar ali uma garota que foi abraçada não tem 30 anos, eu acho, tá ligado? Uhum. Então a noção de tempo dela é diferente da eternidade, né? Que o Lestat, por exemplo, o Lestat, ele nem é tão misantropo assim. Ele é, pelo menos é o que passa na série, que foi o que eu consumi mais recentemente. E ele é muito mais atento às nuances das regras vampíricas sociais, tá ligado? Ele tá muito mais inserido. O Louis, ele por ser tão novo, e a Cláudia por ser tão nova nesse rolê, fica alheio. Eles não entendem essas dinâmicas sociais da sociedade vampiresca com a sociedade humana, essa relação. E o Lestat, ele tá muito mais intrínseco. Ele ainda não tá esse misantropo, o Lestat. Ele é o mais antigo dentre os três, mas ele ainda não tá esse ser misantropo. Ele ainda sente, ele gosta de sentir o prazer, ele pega as pessoas na rua, seduz, ele gosta dessa ideia, né? Diferente do Drácula, que fica lá, né? Foda-se pra tua sociedade, vou ficar aqui no meu castelo, eu só saio pra matar a gente aleatória e volto. Sim, o Lestat ainda tem uma vaidade, né? Tem uma vaidade, ele gosta dessa ideia da sedução, de brincar. E vamos combinar que o Tom Cruise ficou bem feio como Lestat? Quem ficou feio? Fala aí, Tequila. Mais ou menos, não sei. Não sei, a Brad Pitt ficou melhor como o Luiz. Brad Pitt ficou melhor, pode dizer. Eu acho todos bonitos ali, todos os três são bem bonitos. Mas eu acho que a construção... Antônio Bandeiras... A construção dos dois personagens, assim, o problema do Louis e do Lestat é que o Louis tem a culpa, né? A culpa que persegue ele, que é usada como âncora para relembrar a humanidade dele. O Lestat, ele não tem a culpa, né? Para ele, desde a criação do personagem, tanto é que no Vampiro Lestat, que é o livro seguinte... Pô, quero ler isso aí, não li ainda. Que nunca foi adaptado, talvez agora na série eles adaptem alguma coisa, né? Aparece trecho deles do livro no Rainha dos Condenados. Rainha dos Condenados. Né? Também dos anos, acho que não sei se é final dos anos 90, anos 2000, não lembro mais. Mas que
que é sensacional. Não o livro, o filme, que eu não lembro quando é que foi feito, né? Final dos anos 90. Final dos anos 90, né? Ainda tem trechos da origem do Lestat, mas o Lestat ele é muito mais apaixonado do que o próprio Louis, né? O Louis tem a culpa, o Lestat tem essa paixão, que em determinado momento se apaga, tanto é que ele resolve dormir e esperar os tempos passarem, os tempos mudarem, né? Para depois ele renascer. E o problema é que a Cláudia, coitada, ela estava condenada desde quando ela foi abraçada, assim, ela morreu naquele dia, assim. De verdade, ela morreu naquele dia. Tempo a mais, porque não tinha muito mais o que fazer. E No livro... o Armand, por exemplo, no livro, ele tem 16 anos, gente. O Armand, ele... Todo mundo é muito novo, né? No livro, ela tem 6 anos, a Cláudia também é bem novinha. Nossa. 16 anos, é muito baby. Uma coisa que eu ia comentar é que o Lestat, ele traz muito uma culpa, ele não traz a culpa, mas a culpabilização de alguém, porque ele fala que ele vai dar ao Louis a escolha que ele não teve. Sim. Então a gente dá a entender ali que foi realmente uma coisa forçada. Ele não teve escolha, ele não pôde escolher se ele queria morrer ou virar vampiro, né? E essa coisa da Cláudia aí quando o Louis, ele tava ali naquela abstinência de sangue humano, né, matando todos os ratos ali, livrando a Europa da peste. Quando ele encontra a Cláudia, eu senti um pouco de golpe de misericórdia. Sim. E não de necessidade. Eu acho que foi o útil ao agradável, ele estava com sede. E ele viu uma menina que estava condenada, né? A mãe dela estava morta ali há muito tempo. Uma cena bem forte, inclusive, do cadáver e ela chamando a mãe. E eu vi muito aquilo como um golpe de misericórdia também. Tipo, essa menina já tá condenada, eu vou matar ela e ao mesmo tempo vou saciar um pouco da minha sede. Mas aí depois bateu a culpa, o Lestat chega zoando ele, enfim. Dança com o corpo da mãe. Tem todo esse rolê. Dança com o corpo da mãe, né? Dança com o corpo da mãe. Nossa, o Lestat é doido. É o papel perfeito pro Tom Cruise mesmo, esse Lestat aí nesse filme, velho. Perturbado. O rolê que um deles fala, tipo, meio que se arrepende de ter feito o filme, não tem? Eu li muito tempo atrás, eu não sei qual deles. Nem tô ligado. Enfim, eu sei que é uma obra-prima, eu gostei bastante. Eu sei que o Lestat na série, ele é bem menos louco, perlocado, muito mais galante, né, assim, e ele é muito mais galante na série, velho. O personagem, o ator ali conseguiu pegar o do Tom Cruise, que era meio perturbado, e elevar essa potência. Gente, essa série. Ela tem na Amazon. Amazon, da né? Prime? Da Prime, Ela tem na Amazon. Muito Mas ela é boa. de outra produtora. AMC, eu acho que é da... são dois Walking gatos Dead também, hein? É o verme cinzento, né, do Game of Thrones, que é o Louis. E esse Lestat, eu vi ele em alguma outra obra, mas eu não vou lembrar qual, velho, o ator que fez o Lestat. Mas ele é muito bom. E aqui a Cláudia já aqui é um pouco maior, né? Já é mais velha, já tem 18 anos. 16 anos. 16, né? 16 anos, gente também não... Eu acho que eles colocaram isso talvez para não ficar tão problemático. Não, pô, imageticamente falando, você colocar pessoas ali pra atuar com 6 anos de idade como se fosse vampiro, hoje em dia não rola não. Se fosse, sei lá, anos 50, ok, mas agora não rola mais não. A própria personagem da Cláudia já no filme mesmo não é uma criança de 6 anos, já é uma criancinha um pouquinho maiorzinha. É uns 12 já. anos, né? Tem uns 12 anos ali. Sim, Não é tão pequena, não é 6 anos. E também é embaçado, né? Uma coisa é você ler o livro, né? E aí você cria a sua imagem ali e tal. Outra coisa é você pegar atores, pessoas reais pra poder interpretar papéis assim, aí não fica bem não. Diferente. Até porque é um papel também que eu acho que exige uma complexidade, né? Também, de atuação. E aí, camadas, 6 anos, você faz o quê? Bom, então avançando a pauta aqui, vamos falar um pouco de Nosferatu, né, gente? Nosferatu, eu coloquei aqui o filme de 2024, mas fiquei à vontade também para trazer referências aos mais antigos, se quiserem. Que é um filme também que
mais recente aí que muita gente adorou, eu particularmente também, a Roberta também, a gente assistiu juntas no cinema, foi... Sensacional. Saímos de lá, nossa, putz, que filme incrível, e eu acho que a coisa que mais chamou a atenção, meu Deus, a gente tem que falar sobre o vampirão. O Conde Orlok, que é um puta bicho feio, mas que traz uma sexualidade, uma malemolência incrível, que acho que só o horror gótico pode trazer, né, gente? A gente falou muito sobre isso aqui. Gente, o trabalho de caracterização, você tinha falado antes ali, né, da questão da direção de arte. Fala, gente, a direção de arte é primorosa. Os efeitos práticos daquilo ali, a caracterização, ela é perfeita. Assim, não tenho o que dizer. A ambientação também é muito boa. Não, o trabalho de caracterização, falando da parte prática e falando também da parte de atuação, porque aquele ator, eu esqueci o nome, é o mesmo ator que fez o It. É um dos irmãos Skarsgård. Esse nome aí é complicado. Cara, e pior que esse ator, ele nem é tão... Assim, eu não acho ele tão bonito. E tudo mais. Ele tem um irmão mais bonito, mais velho, né? O irmão mais velho é mais bonito, né? É, mais velho. Tem um dos Skarsgård que é muito ele é o mais feinho, mas assim... Aqui não era esse. Mas ele é um ator. O cara só faz bicho, né? O cara só faz monstro. Ele fez o It, foi icônico aquela olhada que ele dá. Que porra que foi aquela que ele fez com o olho, gente? Pelo amor de Deus, no It, a coisa lá. É difícil. Mas ele é um ator sensacional. Ele conseguiu trazer pro personagem, pro Conde Orlok, aí uma sensualidade assim que porra, tá. É uma coisa. O que eu acho. Oi? E é um monstro, é um fucking monstro. É um monstro, mas é um monstro. E tipo, é um monstro horrível, horripilante. Sabe, nojento mesmo, é nojento, gente, é nojento. E ele conseguiu trazer uma coisa sensacional, assim, que... Cara, eu fiquei de cara quando eu assisti esse filme. Eu fiquei de cara porque ele realmente fez um ótimo trabalho de atuação, assim. Não, gente, e é um filme que fala muito... Pode falar. Não, porque quando a gente pensa, por exemplo, no Drácula do Coppola, do começo dos anos 90... Que tem o... Nossa, agora me fugiu o nome do ator que faz o Drácula no filme do Coppola, que é o mesmo que fez o tio do Harry Potter. Mas enfim... Eu esqueci o nome dele. Enfim, mas assim, nas cenas mais assim, ele não aparece... Ele tem a caracterização dele velho, mas assim, quando ele anda pela rua, quando ele vai atrás, no caso da Mirna... Ele tá de... Mina, não é Mirna, é Mina. Ele tá de... né, tá lá de cartola, tudo bonitão, assim. E no Nosferatu não tem isso de deixar... Eu lembro que eu fiquei assistindo Nosferatu e eu ficava pensando, ele vai ficar gato? Ele vai ficar gato? Eu lembro você falando, eu tô esperando a hora que ele vai ficar Amém. gato. Ele não fica gato, gente. Não fica gato. Não fica gato. É o Gary Oldman. Isso, Gary Oldman, é isso. Gary Oldman, e o Gary Oldman parece gato, sabe? Assim, tem momentos que ele tá lá meio monstrengo, mas tem quando ele aparece que ele tá indo atrás da mina lá, tipo, ele tá bem gato. Galante mesmo, coisa de transformação, né? E aí eu vendo esse Nosferatu não tem isso. E eu assim, nossa, mas quando é que ele vai ficar gato? Quando é que ele não fica gato? Imagina se ficasse. Não é? O ator, ele é estranhão mesmo, assim. Tem aquele... ele fez uma série que eu gostei bastante, velho. Que é acho que é uma adaptação até do Stephen King. De algum conto, alguma história ou foi escrito pelo Stephen King, a série, que é o Castle Rock. Muito boa essa série. Ele é bem esquisito na série também, bem estranho. Ele em si, ele tem uma aura esquisita, assim, um olhar meio estranho. A persona dele, assim, né? Aquele Noites Brutais também. Ele tá bem estranho ali, né? É o Bill Skarsgård. Bill Skarsgård, esse mesmo. O nome dele. Ele em si é uma pessoa estranha. Eu acho que foi uma coisa... Não sei se no filme original, porque eu nunca vi o filme original. Aparece uma coisa assim como no Drácula, né? Que ele é mais galante e tudo mais, assim. Mas realmente foi uma coisa acertada não botar ele puro. Não. Ele puro, só maquiado, assim, que fica melhor mesmo. Se for mais no grau. Sim.
E aí também o trabalho de atuação da Lily Rose Depp, né? Que foi a personagem Ellen no filme. Aquela mulher também arrasou, também fez um ótimo trabalho de atuação. E eu acho que uma coisa muito presente e que muita gente comentou, muita gente na internet, assim, que eu vi bastante gente comentando ali do meu ciclo da minha bolha da internet, que foi sobre a questão da sexualidade feminina, que está muito presente, né? Uma discussão presente no filme. De ela ser uma mulher muito sexual, né? Mas que tem essa coisa de estar condenada, de ter sido condenada ali. E que fica uma coisa que no começo parece que foi meio que pelo desejo também, né? Uhum. Que aquele mal... Que ela foi amaldiçoada por aquele desejo. Sabe? Fica parecendo essa coisa, que é como se ela tivesse chamado o Conde Orlok, como se ele tivesse ouvido um chamado dela, né? E é muito bizarro isso, né? E aí a gente entra muito naquela questão que a gente já discutiu aqui no começo do episódio, né? Da questão moralista, né? Da sexualidade e tudo mais. Você ia comentar alguma coisa, Roberta? Não, mas é o que só, né? Colocando aqui a diferença também da figura feminina que a gente tem com a Ellen nessa adaptação e da diferença por exemplo, da mina no Drácula do Coppola, da mina no Drácula do Nosferatu de 1922. Eu queria também. Até hoje eu não assisti a da Isabela Adjã no Nosferatu dos anos 70, que é do Vladimir Herzog. Também não. Que eu queria poder comparar também para poder ver qual que é como é que é essa figura feminina, porque nos outros dois é uma figura completamente passiva. Você lê o Drácula, né, de Bram Stoker. A mina ela tem um papel completamente passivo na adaptação do Coppola também, que o do Coppola é muito parecido com o do livro, inclusive. Mas quando a gente pega esse Nosferatu assim, tanto que ele até muda o nome da personagem, ele muda de mina para Ellen, e ela é completamente diferente. Muitos dos comportamentos que a Ellen tem no Drácula de Bram Stoker e no Drácula do Coppola é a amiga dela que é a mais saidinha, que é mais, sabe? Sim, é verdade. Ela que é mais livre sexualmente falando. Exatamente. Muitas das coisas que são colocadas para a personagem principal nesse Nosferatu são colocadas para amiga da protagonista. E é interessante, pelo menos eu lembro, eu li Drácula de Bram Stoker, eu tinha uns 16 anos, meu primo tinha esse livro e eu li. E eu lembro que eu tinha uma sensação, era meio colocada como se aquela amiga da mina barra Ellen fosse meio puta, sabe? Assim, tipo, entre aspas, assim. Se a gente assiste até a versão do Drácula do Coppola, ela é mais saída, ela que fica, sabe, falando com os caras. E aí a personagem principal, que ali é recém-casada, fica, nossa, né? Tipo, fica até meio envergonhada. E a amiga dela, que é aquela amiga pra frente, sabe? Então, é interessante essa colocação desse papel, porque fica, assim, dentro de uma coisa moralista, é meio natural que ela fosse ser a primeira a ser pega pelo monstrengo mesmo, sabe? Que ela fosse... Sim, sabe? sim. É como se fosse uma relação assim, tipo, lá, tá vendo? Castigo. É interessante. E quando a gente pega nesse Nosferatu, é completamente diferente. A gente tem ali a protagonista sendo essa mulher do desejo, sendo essa mulher que, sabe... No final, ela acaba se fudendo também? Acaba. Mas, assim, mas ao mesmo tempo, ela tem um protagonismo diferente, sabe? É colocada de uma outra maneira, colocada de um papel mais ativo. O marido dela, você fica até com raiva. Porque, ai, mano, que um bocozão desse. Né? Ele é ruim em todas as versões, assim. Ele é um otário, pô. Você quer esquecer ele, entendeu? Assim, só o Keanu Reeves que salva um pouquinho, mas você sabe que ele não tem participação. Porra! Não, pra vocês verem. Keanu Reeves, era o momento de baixar o John Wick ali e dar uma coça no vampirão, mas não fez isso.
Eu fiquei esperando o tempo todo ele fazer isso mesmo, mas... No filme do Coppola ali é a cena dele com as 3 vampiras. Depois não tem mais nada que se aproveite, assim. Até o Caçador de Vampiro aparece melhor do que ele. É verdade. Assim, coitado do Keanu Reeves ali. Gente, não, eu tava falando com a Pri esses dias, né, tipo, do Coppola, falou, aquele que com o Keanu Reeves, eu falei, nossa, é verdade, ele tá nesse filme, eu não lembrava dele. É simplesmente o protagonista, né? Simplesmente. Não é? Eu também não lembrava não dele, que foi só mais recente que eu fui olhar que era ele mesmo. Keanu Reeves ali com um rostinho de bundinha de neném ainda. Mas é porque o personagem, ele é ruim. Não é o ator não, é o personagem mesmo. Não, sim, o personagem. Bundão. Um burocrata que... Mas é realmente... Nossa, mas em Nosferatu dá essa raiva assim mesmo, de tipo, todos os sinais e o cara tá indo. Sabe, gente, volta, tua mulher tá te esperando pra macetar, cara. Porque tudo que ela queria, ela tá em casa macetando com ele, entendeu? Volta pra macetar com a tua esposa, mas não, neve, ele tá indo olha aqui meus papéis. Ele chega num castelo horrendo e ele vai. Ele senta na mesa, ele vê as perebas na mão do cara e ele continua. Tipo, gente, ele chegou na vila, pô. Ele chega na vila, ele tem que ter voltado, pô. Pô, chegou na vila, a galera tá toda pálida na vila ali, o pessoal passando fome, caralho, o que eu tô fazendo aqui? Os romanos falando, minha gente, não vá lá, volte pra casa, né? E ele, não... Louco, eu não confesso. Ei, agora, essa adaptação também eu assisti mais recentemente do Drácula, essa última que saiu, né? Do Deméter? É muito diferente dos antigos, né? Muito diferente até do próprio livro. Eu não li o livro todo, mas eu li a graphic novel. Acho que vale? Será que vale? Um pedaço da graphic novel. Aí, ele é muito diferente, porque ele não tem essa pegada terror, né? Ele mesmo fala no próprio título, não sei se só em português ou se tá no inglês também. Qual que é o nome? Que é Drácula, uma história de amor. Que é basicamente isso mesmo, vai contando, ele transforma em romance esse negócio que é meio terror, assim, né? Aí tem aquele romance gótico, né? Que é aquela pegada que a gente tava comentando aqui desde cedo. Mas ele é bem diferente, assim, mas o personagem principal ainda é aquele bundão, né? Tudo pra dizer pra ele voltar, e ele só quer sentar na mesa, olha aqui os papéis da sua propriedade que eu quero comprar, não sei, pelo amor de Deus, né? Meu irmão. Aí tem essa personagem principal também, que ela não é a mocinha recatada, mas ela entende que ela vive numa sociedade onde ela está numa posição de noiva de uma pessoa, então ela precisa atender a essas expectativas, né? Ela não fica até muito tarde na rua, não fica sozinha com homens e todas essas coisas, né? E a amiga dela... Da rua é foda, hein? E a amiga dela fica chamando ela para fazer umas coisinhas para ir para uma festa, que tem um cara que quer conhecer uma amiga aqui, só que essa amiga quer levar para Cocó, né? Ela já tá abraçada. Ela já tá trabalhando pro Drácula ali e tal, assim. Então tem todo um rolê. Olha. Assim. Aí é um pouco diferente. Eu acho que, assim, vale a pena assistir, mas eu acho que não teria valido a pena ter feito um filme assim, tá ligado? Assim, eu acho que o filme é um gasto de dinheiro muito grande pra poder contar uma história assim que não teve tanta relevância em relação à recontagem dela, como foi o Nosferatu, né? O Nosferatu ele já teve uma relevância. Esse ano, esse que você tá falando? Tem o Drácula, a história nunca contada. Esse é de 2014. Eu lembro de ter assistido no cinema esse. Não, que é com o Luke daí, Evans. Né? É uma coisa mais romance também, esse. Com o Luke Evans. Olha. Também tem. Pode crer. Não lembrava desse filme, velho. Vou mentir. De 2014 esse. Eu vi esse daí. Mas assim, com cliffhanger pra uma continuação, mas nunca rolou. Saiu. Não teve, né? A capa, o post dele eu lembro agora, mas eu não lembro de ter assistido, ó. Se eu não me engano, conta a história mesmo. É que eu assisti faz muitos anos. Eu assisti em 2014 mesmo, quando lançou. É a história antecessora a todos os acontecimentos de Drácula, né? Como ele conheceu lá a amada dele, que ele virou vampiro e tudo mais. Massa. Mas voltando em Nosferatu, eu acho que uma coisa que chamou muita atenção foi realmente essa questão da sexualidade. E aí eu queria sublinhar essa questão com um subgênero do gótico,
que também popularizou, se eu não me engano, no século XX, XIX? Acho que foi XIX, não lembro. Acho que foi no século XIX, que é o gótico romântico. Eles chamam de gótico romântico, mas é um gótico que traz questões femininas, né? De sexualidade feminina. Eles colocaram em uma outra vertente. Eu não sei se eu concordo com essa diferenciação, mas é uma diferenciação que existe, que como um subgênero do gótico, e que eu acho que esse Nosferatu novo tem muitos desses elementos desse tal gótico romântico aí. Justamente por conta de, como a Roberta falou, de colocar essa característica mais subversiva, digamos assim, na protagonista, né? Bom, gente, o tequila caiu, as trevas tomaram conta de Manaus. As trevas venceram em algum lugar. As trevas venceram. Brincadeira, ele teve problema lá, a luz, né? Enfim, o fornecimento de luz de Manaus é uma bosta. Fica aqui uma crítica do Submundo ao fornecimento de luz de Manaus. E ele não consegue voltar, mas a gente vai finalizando aqui a pauta. Roberta, seus comentários sobre Nosferatu, que a gente não pode deixar de falar sobre o filme. Nossa, amiga, eu não tava esperando essa pergunta. Você não falou que tinha notado? Não, mas não era sobre o filme. Ah, não, então pode falar suas considerações. No geral, tá. No geral, pode falar também, tá tudo certo. Eu achei que era sobre o filme. Falha no engano, gente. Pegou mesmo. Hoje eu sei lá o que você tá falando. Não, gente, eu só tinha anotado aqui porque a gente falou bastante de literatura gótica, e aí a gente não falou, né, de Edgar Allan Poe. Sim. Que acho que... Sim. Importante, né, gente? Assim, ele já entra mais ele já é bem mais recente, né? Ele já entra mais na coisa da literatura policial. Só que ele bebe muito dessa coisa, né? Da fantasia, dessa coisa do obscuro. Uhum. Então, acho que, né, vale aí a menção honrosa para Edgar Engraçado Allan Poe, Roberta, que eu ia pegar o livro. Eu tava querendo ler um livro de terror, né? Aí eu, quero pegar um livro. Só que eu não queria um livro muito grande e tal. Aí eu olhei pra prateleira, eu lembrei que um brother meu tinha me dado um livro de contos dele, né? Do Edgar Allan Poe. Uhum. Aí eu vou pegar pra ler. Aí fui folheando assim os contos, aí eu percebi isso aí mesmo, assim, né? Eu já tinha começado a ler antes, parei por outro motivo. Aí ia retomar, né? Aí comecei a folhear os títulos e disse, meu irmão, é meio policial, né? Assim, eu não tô afim, então eu tô afim de uma coisa mais sobrenatural mesmo, né? Aí deixei ele de lado por enquanto, porque ele tem essa questão estética bem gótica mesmo, assim, né? Mas é muito policialesco. Aí eu fui pro Hellraiser mesmo, assim, que é o que eu tava querendo. Mas vou voltar pra ele, que é muito bom, o Edgar Allan Poe. Do Edgar Allan Poe eu gosto muito do Histórias Extraordinárias, que aí tem o Corvo, que é Nevermore. Nunca mais. É bem bom que é mesmo. o ápice, né? O Gato Preto. E assim, a Queda do Solar de Usher, que é... Você viu a série, Roberta? Nada. Eu comecei a assistir, eu não gostei da série, não. Gostou, não. A galera que gosta muito da Queda da Casa de Usher do conto, não gosta da série. Eu não lembro de ter lido o conto. Eu adorei a série, assim, porque eu gosto do estilo daquele diretor, né? Eu gostei muito da série, mas realmente, assim, em relação às outras obras dele, essa tá bem abaixo do esperado, assim. Mas eu gostei particularmente, né? E aí eu queria deixar... de nacional, tem uma série que foi produzida entre 2013 e 2016 chamada Contos do Edgar, que era uma adaptação de contos, né, do Edgar Allan Poe, e uma que me marcou muito, um episódio que marcou muito é um chamado Berê, que adapta a Berenice. Eu não lembro se tem no YouTube, gente, eu assisti tem muito tempo e depois eu não achei mais para assistir, assim, Contos se eu não me engano, Edgar, ele né? era... Oi? Contos do Edgar? Contos do Edgar. Eu vou procurar. E aí também outra 2013. coisa. E aí outra coisa de cinema que eu queria deixar, e falando de vampiro também, é um filme de 2015 iraniano, é tipo uma produção Irã, Estados Unidos, chamado Garota Sombria Caminha Sozinha pela Noite. Que é bem interessante também, é um filme dirigido por uma mulher também. Fiquei sabendo desse aí, não vi ainda. Agora me fugiu o nome da diretora.
Ana Amélie, alguma coisa assim. Agora me fugiu o nome, mas é uma diretora. E, gente, vale muito a pena, assim, esse filme. Ana Lily Amirpour. Isso, essa mesma. E aí fica aí minha dica de um filme também. Ela faz a protagonista também, né? Faz. Eu sei muito desse filme justamente por indicação, tá? A galera já me indicou e tal. Eu já deixei separado, mas ainda não vi. Vou parar pra assistir mesmo, né? Então eu deixo aí. Tem uma pegada bem expressionismo alemão, né? Bem... vale a pena. A gente assistiu trailer. no cinema em 2015. Então deixa aí essa dica aí também. Massa. É isso. E É aí, isso. considerações finais, Leão? Considerações finais. Enfim, consumam o terror gótico, o horror gótico. É bom, assim, somente a parte do vampirismo, né, do vampiresco, as questões vampirescas no horror gótico são excelentes, assim. E entendam que o gótico, como a Priscila falou no começo, ele é muito mais do que só vestir um sobretudo e botar um batom preto ali ou uma sombra no olho, né? Assim, ele vai muito além e não reneguem o passado, né? O atrelamento ali com a cultura negra. O gótico, ele tem muito da cultura negra, urbana dentro dele, desse cenário gótico, assim, e também não é só tristeza, tá? O gótico, ele, enquanto subcultura, ele também usa muito do sarcasmo, muito do cinismo, assim como porque ele vem do punk, né? Então, assim, não que vem do punk necessariamente, mas ele tá atrelado ali, tem o seu atrelamento na raiz mesmo, assim. Então, toda essa visão cínica da sociedade, essa atuação perante a sociedade de uma forma mais irônica também, tá? Contestadora também, faz parte do cenário gótico em geral, assim. Eu fui pesquisar uma música que ele tava querendo tirar com a minha banda. A gente foi atrás do Type O Negative, né, da banda Type O Negative. Ele tem a clássica, aquela Black Number One, né, que foi um estouro ali do rock gótico, assim, né, é um carro-chefe do rock gótico. Não sei se ele tá no início do movimento gótico dentro do rock, mas é um dos percussores ali, né? E ele escreveu, quem conheceu o vocalista sabe que relata que ele era muito irônico. Assim, ele gostava muito de brincar, de conversar, soltava umas piadinhas ali, mas ao mesmo tempo era uma pessoa que tinha essa visão contestadora da sociedade. E esse Black Number One, que é a música principal deles ali, ele escreveu tirando com um tom de comédia, a letra, para uma mina que ele conheceu e tal, que ele gostava muito dela, ele começou a se relacionar com ela e tal, mas não foi muito pra frente não, assim, o relacionamento dele só conheceu e tal, e escreveu que o tom do cabelo que ela pintava era um preto muito escuro, aí era o preto número 1, né, assim, a tinta que ela usava, Black Number One, né? Aí pronto, desse rolê, assim, meio que um tom de comédia, a música, uma das músicas principais ali dentro do gênero do rock gótico, assim, né, então... Não perca isso de perspectiva. Assim, você não precisa se isolar num canto escuro do seu quarto para ser gótico, né? Você pode ser gótico, ouvir um reggae, ir para uma festa reggae, ir para um dance hall, enfim, faça o seu rolê, mais respeito os góticos. É isso. Só uma coisinha. Isso, gente. Aqui o Type O Negative ele é mais do metal, né? Do rock, do rock gótico no geral, assim. Ele iniciou, assim, quando eu fui ver, ele pegou ele criticava também, inclusive, a branquitude, né? O vocalista e tudo mais, né, na época dele. Tanto é que eu peguei uma música que ele fala muito sobre isso, né? De matar povos brancos, enfim, é um rolê dele, assim. Ele é muito contestador, muito punk e ele não se via como gótico. Essa também aqui é um rolê, galera botava ele nesse rolê assim, né, do porque ele tinha uma coisa meio tipo vampirescona, assim, mas o Type O Negative o Type O Negative era total rolê de vampiro, inclusive eu tenho CD, eu tenho Bloody Kisses até hoje, foi o primeiro CD que eu comprei na galeria do rock quando eu era adolescente. É bom, o Type O Negative. E é engraçado, mas o Type O Negative é uma banda de metal, ele já flerta mais ali com doom metal ali dos anos 90 ali. O doom metal é um som que eu aprendi a gostar
já no início, assim, quando eu comecei a ouvir os punkzão ali, quando eu era adolescente, comecei a ouvir também, daí fui embora nos góticos mais metal mesmo, assim, né, que é tipo Tristânia e por aí. Gothic Metal. Aí, gente. E fica aí a mensagem final. Não sejam só tristes, sejam sarcásticos e contestadores. Contestadores e sarcásticos, felizes né? também, por favor. A gente não quer ver ninguém triste aqui. Um beijo. Se inscrevam no nosso canal. Eu esqueci até de fazer o nosso momentinho do urso pedinte, né? Joga lá pro começo. Volta pro começo. Se inscrevam no nosso canal, no YouTube. Sigam a gente no Spotify, avaliem a gente com 5 estrelas lá no Spotify. A gente já tem uma avaliação com 5 estrelas, que é minha, mas tá faltando a de vocês. Minha também, tem 2. Tem 2 avaliações 5 estrelas. Mas consuma aí o rolê da gente, né? O Tequila e o Thiago não estão ajudando, né? A gente poderia ter 4. Vai lá, Ney. Ouçam a gente, comentem bastante, porque isso também é muito importante para gerar um engajamento. E compartilhem, se vocês gostarem. Se não gostarem também, quiserem compartilhar, a gente agradece, porque o momento aqui é mendigagem mesmo. Manda para quem você gostou, você manda para quem você gosta. Se você não gostou, você manda para quem você odeia. Mas o importante é compartilhar. É isso. Compartilha. Exatamente. O importante é engajar. Mas eu não gostei do que vocês falaram. Comenta. Mas eu não gosto da Priscila. Comenta. Nossa, a Roberta falou várias gostas. Comenta. Vamos rebater. Vamos tretar online. Aí, vamos tretar. Como é que a Tequila fala? Aí, como é que a Tequila fala? A gente tá em todos os cantos do Brasil, então se trombar a gente na rua, quiser conversar, dizer assim, ó, não gostei disso, aí a gente se vê mano a mano. Tequila que gosta de meter umas ideias. A gente tem representante em Manaus, temos representante em São Paulo, capital, temos representante em Guarulhos, temos representante em Maceió. Oi. E é isso. É isso. Aí a gente tem representante em vários lugares. Tá bem? Beijo.